Olá, boa tarde. A sondagem desta semana foi ganha pela Portugal Telecom e vamos fazer-lhe por isso uma breve análise. Antes de irmos à análise da Portugal Telecom propriamente dita, vamos fazer aqui só uma breve análise a um título extremamente bullish, que é o título que estão a ver na imagem. Título que desde 2010 que tem vindo a crescer de forma muito sustentada e muito consistente. Que em meados de 2012 aparentemente queria fazer aqui um duplo topo. Inclusive chegou a ativar o duplo topo, mas a pressão compradora era tanta que acabou por fazer mais um movimento ascendente. Teve aqui apenas uma ligeira correção durante alguns meses, ultrapassou este pequeno movimento de hesitação, voltou a fazer novo rally ascendente com imensa força, novo duplo topo eventual, nova correção, e depois tivemos aqui mais movimento ascendente. Depois de uma pequena correção, mais movimento ascendente, aqui um Head and Shoulders de continuação. E repare-se, este é o momento atual, um Head and Shoulders de continuação, vários mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior. Tivemos aqui uma forte resistência, já vamos ver melhor, vamos inclusive ver um gráfico de curto prazo. Head and Shoulders de continuação, uma sequência muito interessante de mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior, e tivemos aqui no toque da resistência, uma retração, e à segunda tentativa uma forte quebra em alta da resistência com um volume muito apetecível. Isto concordarão certamente comigo que será um título muito interessante, extremamente bullish. Volto aqui à perspectiva anterior. Seria completamente louco shortar neste momento um título que está em máximos de sempre, com uma perspectiva de crescimento fantástica. É verdade, podemos ter aqui uma retração até esta zona, mas shortá-lo neste momento era completamente arriscado. Enfim, podemos ter sorte e apanhar aqui mais um momento de hesitação, mas se tivermos azar vamos apanhar com o título a continuar a crescer de forma sustentável, e isso arrasará a nossa carteira. Ora, como já devem ter adivinhado, este título é precisamente a Portugal Telecom, mas com o gráfico invertido. Este sim é o verdadeiro gráfico da Portugal Telecom, e quem costuma ver as análises que eu faço sabe que eu de vez em quando faço este exercício principalmente para nos consciencializar que infelizmente a nossa mente não é simétrica, e no que diz respeito aos mercados financeiros isso é por demais notório. Muitas das vezes nós damos demasiada importância ao lado longo e descuramos um pouco o lado curto, e por isso temos muitas vezes a tendência de ir atrás do que é barato, com as devidas aspas e com as devidas reticências. Quando nós tentamos apanhar um movimento descendente, quando tentamos apanhar o fundo de um ciclo descendente, corremos sérios riscos de nos magoarmos. Podia ter sido cá em cima, podia já ter sido aqui, podia inclusive ter sido aqui neste duplo fundo, que até foi legítimo, até foi ativado, a sua projeção até foi atingida, mas de facto depois tivemos uma continuação do movimento descendente, e quando assim é, contra factos não há argumentos e não vale a pena colocarmos à frente do comboio. Vamos então fazer aqui, a análise já foi feita de forma invertida, mas vamos então fazer aqui uma análise mais aprofundada, agora sim ao gráfico correto da Portugal Telecom. Tivemos de facto, como eu disse, aqui um duplo fundo, tinha tudo para se ingrar, teve inclusive aqui a sua projeção atingida. Repare-se na precisão com que a projeção do duplo fundo foi atingida. Infelizmente, depois de atingir a projeção, este gap serviu de resistência, tivemos um movimento descendente. Como eu já disse também, tivemos aqui um Head and Shoulders de continuação descendente, e este movimento tem vindo desde cá de cima, desde que atingimos a projeção do duplo fundo, temos vindo com uma sequência de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, que já vai em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máximos relativos inferiores ao anterior. Neste momento temos aqui um movimento de rally descendente depois da polémica associada ao BES, ao Grupo Espírito Santo, de empréstimo de quase 900 milhões de euros em papel comercial. O que é certo é que a Portugal Telecom, durante estes dias, depois de rebentar a polémica, já perdeu quase os 900 milhões de euros só em capitalização bolsista, devido à forte desvalorização. Repare-se, só aqui em pouquíssimo tempo tivemos uma desvalorização de 23%, o que é muito significativo.
Bem, o que é que podemos então esperar da Portugal Telecom nos próximos tempos? Tal como no BES, vamos ter um rally ascendente mais cedo ou mais tarde na Portugal Telecom, e a grande questão será mesmo se vale a pena estar a arriscar comprar a Portugal Telecom à procura desse rally, porque podemos ter o rally amanhã, podemos tê-lo daqui a uma semana, podemos tê-lo daqui a um mês, se for o caso disso. Podemos ver a Portugal Telecom a continuar a afundar, depois ter de facto um rally, mas isso não compensar o nosso movimento de tentativa de apanhar esse rally. Por esse motivo, eu sou completamente contra a tentativa de apanhar movimentos terciários, que seria o caso aqui. Mais vale deixar-nos fora, de seguirmos a tendência primária, e se de facto tivermos um rally ascendente que leve a Portugal Telecom até, por exemplo, imagine-se, aos 2,78. Seria como eu veria este rally. Seria um rally muito poderoso, é verdade. Se calhar até estou a ser demasiado ambicioso. Mas sim, vejo como possível um rally ascendente até aqui aos 2,70. E a partir desta zona temos aqui a Portugal Telecom novamente shortável. Enquanto esta sequência não for quebrada em alta, nomeadamente, e o ponto atual para mim será este, por volta dos 3, enquanto os 3 não forem quebrados em alta, para mim a Portugal Telecom será, quando muito, para shortar. Eu pessoalmente tenho estado algo fora da Portugal Telecom por diversos motivos, já tive a oportunidade de também de os comentar e de os partilhar em outras ocasiões. Provavelmente não vou shortá-la mesmo que ela chegue até cá acima, principalmente pela elevada volatilidade intraday que ela tem manifestado e pela possibilidade disso topar posições abertas, mas a abrir uma posição e a tomar um partido na Portugal Telecom em particular, não vejo neste momento, sinceramente, possibilidade técnica, pelo menos, de nós abrirmos uma posição longa na Portugal Telecom. É verdade, podemos especular que foi demasiado penalizada com este movimento, com toda esta questão do papel comercial. É verdade, podemos especular, se o papel comercial for pago, for reembolsado, a Portugal Telecom terá um rally ascendente. Já agora deixem-me só fazer um parênteses para dizer que, na minha opinião, é muito provável que tenhamos um reembolso apenas parcial do papel comercial e um rollover do restante valor. Talvez 1/3 para um lado, 2/3 para o outro. Não vejo forma também do Grupo Espírito Santo pagar neste momento todos os empréstimos obrigacionistas que tem, por isso também não vejo como problemático que isso aconteça para Portugal Telecom. Estamos aqui a falar sobretudo de um problema reputacional e sobretudo de uma má notícia. Quando nós estamos num bear market, sobretudo em títulos individuais, todas as notícias más são exacerbadas para quedas e as notícias boas muitas vezes são ignoradas. Isto é apenas uma prova viva de que, de facto, estamos e continuamos neste momento na Portugal Telecom num intenso bear market. Podemos não ter uma reação violenta para já. Eu, sinceramente, até acho que vai ser uma reação, se calhar, um pouco rápida no sentido ascendente, cuidado aos shorts também, mas podemos ter aqui um movimento consolidativo semelhante àquele que tivemos neste caso em concreto. Tudo indicava que teríamos um padrão de continuação de movimento prévio, mas o que é certo é que o movimento acabou por quebrar em baixa este padrão e projetou a cotação para baixo. Isto para dizer, podemos ter de facto aqui, se calhar o ideal até seria um refriar dos ânimos, mas se me pedirem para eu me deitar a adivinhar com toda a incerteza daí decorrente e é isso inerente, eu diria que muito provavelmente o que teremos será um movimento rápido no sentido ascendente, por isso também muito cuidado aos shorts. Se eu tivesse de me posicionar neste momento, não faria na Portugal Telecom. Este é o gráfico da Oi, quase tão, quer dizer, ainda mais bearish do que o da Portugal Telecom. De facto, as coisas não estão fáceis por aqui, por esta sociedade. Mas, dizia eu, se tivesse que me posicionar, não me posicionaria neste momento na Portugal Telecom. Existe provavelmente uma maior incerteza em todo o negócio à volta da Portugal Telecom do que à volta da Oi. Toda esta questão poderá ter enfraquecido a posição negocial da Portugal Telecom no processo de fusão e, se isso acontecer, quem sairá beneficiado será muito provavelmente serão os acionistas da Oi e nem tanto os da PT. Se calhar é a altura também de enviarem algumas cartas ao CEO da Portugal Telecom, aqueles que se sentiram prejudicados,
para pelo menos tentarem perceber, ou para o obrigarem a explicar o que é que aconteceu e porque é que aconteceu toda esta confusão. No que diz respeito aqui à Oi, repare-se, continuamos também em claro movimento descendente, que tivemos aqui uma quebra em baixa desta zona de suporte. Aqui a inversão seria mais fácil e o ponto de inversão está mais próximo. Eu, inclusive, até coloco a hipótese de este ser atingido. Temos aqui um cenário eventualmente interessante na Oi. Caso, imaginem que tínhamos aqui um movimento ascendente, caso tivéssemos a quebra em alta do euro, seria muito interessante, pelo menos ficar a olhar para ela, esperar por uma retração descendente e comprar no sentido ascendente. Todas as probabilidades apontam para que isso não aconteça. Repare-se, temos a quebra em baixa do suporte, logo à partida temos um enfraquecimento desta zona e depois temos um volume em U. Não confundamos o volume em U, neste caso em concreto, com o volume em U característico de um fundo em U. Neste caso em concreto, repare-se, temos um movimento descendente com volume elevado, movimento ascendente com volume apático e novo movimento descendente com volume a crescer, o que é de facto um mau sinal. Por isso, resumindo e concluindo, para mim, tanto a Oi como a Portugal Telecom estão fora do meu espectro. Não tenho qualquer pretensão de entrar nem numa nem noutra, nem curto nem longo. É demasiado incerto para mim e quando há demasiada incerteza prefiro não meter, prefiro pagar para ficar de lado e enfim, boa sorte a quem está dentro, tanto curto como longo. Obrigado a todos pela atenção e o resto de bom dia.